tem algumas camisas, né, intocáveis, né, aquela coisa. Eu tenho uma réplica do Mundial, né, do Nunes e tal, aquela coisa toda. Mas, o Eduardo, eu queria que você, pô, explicasse pra gente, assim, não sei se vale a pena, a gente vai indo e voltando, mas uma dúvida, isso eu fui descobrir, sei lá, tem uns 10 anos atrás, que são os fornecedores do Flamengo. Geralmente a gente tem o quê? O senso comum do torcedor: Olímpicos, Nike, Adidas, e é isso, né? Adidas, Olímpicos e só. Quantos fornecedores de material o Flamengo já teve ao longo da história? Cara, é difícil você dizer todos, né? Porque agora a gente tem acesso a algumas camisas, você consegue ver o fornecedor, mas se você pega ali anos 60 para trás, você já não consegue saber exatamente o fornecedor, porque eram malharias que faziam, às vezes malharias em parceria com outras malharias, e você só quando aparecer uma camisa daquela, que você consiga bater por foto a numeração, a fonte do número, o monograma do CRF, e ver na mão e olhar a etiqueta e dizer, essa aqui, a princípio, é desse fornecedor. Mas também não impede você ter no mesmo ano camisas idênticas de fornecedores diferentes. Então, assim, basicamente é Adidas, né? De 80 até 92, aí depois vem a Umbro, vem a Nike, Olímpicos e retorna a Adidas, né? Isso. E ali para trás, já anterior à Adidas, você tem de 76, né, até 80 a Dória, que já era com tecido mais canelado, já um tecido meio furado assim. E essa anterior... que você pegou é da essa é Dória. Opa, Essa vamos aqui. mostrar então. Dória, que foi a Que camisa inclusive é muito utilizada no bonita. campeão de 80, né? No título de 80. É, né? a primeira Essa aqui, brasileira. esse tipo de tecido o Flamengo usou até 80, de 76 ali até 80. E listras finas e tal. Essa especificamente aqui... Se puder mostrar nessa câmera aqui. Essa aqui? Eduardo, Tá. Essa especificamente Muito bonita aqui, a camisa. foi usada no jogo que o Pelé jogou no Flamengo. Boa. Nossa. Era 17 do Luizinho. O cara que substituiu o Pelé no jogo Cara, que e maneiro. fez o gol. Ele fez um dos gols. Então, assim, trouxe essa especialmente por causa disso, né? Mas acho que já dá pra mostrar um pouco de como eram essas camisas da Dória, né? E o tecido era muito parecido, até 80. Só mudava a posição do CRF, umas tiveram o número na frente, mudava a fonte de trás, que algumas foram mais quadradas, outras mais arredondadas. Mas, basicamente, foi esse tecido aqui que o Flamengo usou até 80, até virar Adidas, né? E aí, anterior a isso, aí já começa a ficar mais... Difícil. mais complicado. Basicamente, de 70 até 76 foi atleta, né? Mas teve Cepo no meio, teve... A gente acha que teve Newton Santos também, porque tem camisa Newton Santos dessa época. Camisa do Newton Santos é o quê? É o fornecedor Newton Santos. Newton Santos. Mas tem que... alguma coisa a ver com o jogador? Provavelmente deve ser do cara lá, né? Não sei se... Eu acho que sim, usava o nome dele, tinha referência. O Botafogo usou esse fornecedor. E era um fornecedor que teve em alguns clubes nessa época. Então, acho que é possível. Apareceu camisa dessa com essa etiqueta, então isso reforça, né? Mas assim, atleta usou com certeza, Cepo usou. Ering, a gente tem uma camisa, como a gente estava falando, né? Que tem o time posado, usou na base, mas no profissional a gente não tem registro dela. Tem até a camisa em 72, por exemplo, que E não da tinha... pênalti usou em campo, da pênalti. Pênalti também. Pênalti usou em 72. Então, assim, aí você vai indo pra trás, aí tem malharia campeão, tem Cepo de novo, atleta. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas década de 70 a gente sabe mais ou menos, e de 80 pra frente ali já dá pra saber direitinho exatamente o que o Flamengo usou. Cara, eu não sei, rapidinho, Rafa. Não, eu não sei nem se foi com você que eu vi, né? Inclusive, eu sugiro a galera seguir o Eduardo Garcia no Instagram, certeza. nas redes dele, que é Segunda Pele. Flamengo Coleção, ponto Segunda Pele. Ponto Segunda Pele, que você vai botando ali stories, né? Do tal das Contando um camisas. pouquinho das camisas. Né? E eu não sei se foi no teu perfil ou algum outro que, tipo, sei lá, encontraram uma camisa e tinha a etiqueta, né? Falaram assim, pô, isso aqui deve ser falsificado. Aí foram ver, não, isso aqui teve uma malharia que fez a camisa, não, jogou aí. Tipo... Sempre tem essas histórias. Até em 72. 72 foi um ano complicado, assim, pelo visto, porque teve umas 4 ou 5 fornecedores diferentes no mesmo ano. Usou Cepo, usou atleta, usou pênalti, e tem uma camisa que não tinha fornecedor, não tinha etiqueta. E depois a gente foi ver, até foi o Rafael achou uma foto de revista que dava pra ver que era exatamente aquela camisa. Então, e o CRF é diferente, não é bordado como era na época, ele era um tecido costurado como é dessa daqui. E
e era sem fornecedor. Até hoje a gente sabe quem fabricou aquela camisa, mas usou. Cara, e você imagina que doideira, você traz pros dias atuais, é como se o Flamengo começasse o ano com a Adidas, aí tivesse Nike, Não, mas Puma, teve ano Reebok. que, tipo, o goleiro... Tipo isso. Não teve uma parada assim, tipo, o goleiro usava cepo e o time de linha usava outra coisa, não teve? Até a época da Umbro, até começar a Umbro, os goleiros eram... eles que era a responsabilidade deles o material deles. Então eles podiam usar camisas de outro fornecedor. Várias vezes você vê o Flamengo usando Adidas e os caras usando, sei lá, um cepo, sei lá, entendeu? Pênalti. É. Usava. E no final da década de 80 ali, parece, né, pelo que a gente vê nas fotos, que o Flamengo começou a exigir que tivesse o CRF, o Adidas e o Lubrax. E aí você vê algumas camisas de goleiro que foi costurado depois, ou foi pintado depois, mesmo camisa de outra marca. Eu tenho uma lá, por exemplo, que é pênalti, e a camisa tem o símbolo da Adidas, mas ela é pênalti. E foi usada até num torneiozinho lá no exterior. Então acontece, assim, até hoje você ainda tem esse tipo de coisa. Em 2009 o Flamengo teve aquela situação com a Nike, aí botou Olímpicos com 3 interrogações. Né? Vai ficando cada vez menos, né? Mas nessa época, quando era mais amador, né, nesse sentido, acontecia esse tipo de coisa. Cara, que corte brabo! Então deixa o seu like, se inscreva, compartilha pra geral. E vem pra Brabo TV.